Fala aí galera, tudo bem com vocês? Rosemir Folhas aqui e hoje eu tô aqui para a gente refletir junto. Bom, a gente sabe aí que esses vírus, essas doenças, a maior parte delas vem aí de animais, do consumo de animais, mas eu estava refletindo, será que a taxa de mortalidade, por exemplo, da Itália tem a ver com o consumo de animais, com a pecuária em si? Será que tem? Então bora lá pensar nisso junto. Para fazer esse vídeo, eu contei com a ajuda da minha amiga Nathalie, que mora em Cremona, na Itália, na região da Lombardia, que é uma das mais afetadas pelo coronavírus no mundo. Então eu já vou chamar ela para poder explicar para a gente como é que é essa região da Lombardia, o que ela enxerga no momento lá nessa região onde está tendo uma alta taxa de mortalidade pelo vírus. Oi, Rosemir e a todo mundo aí da comunidade vegana. Então, queria, assim, né, explicar um pouquinho aqui da situação na Itália em relação ao coronavírus, ao Covid-19 e o veganismo. Eu moro em Cremona, que é na Lombardia, e aí queria explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo aqui. Aqui é onde eu moro, essa região, Cremona, é a segunda cidade onde estão morrendo mais pessoas aqui na Itália. Então, tá tendo muita confusão. Porque a Itália. Só que eu acho que a gente não pode generalizar toda a Itália que estão morrendo tantas pessoas, porque o problema está sendo aqui, na Lombardia, mas não em toda a Lombardia. São 3 cidades que estão morrendo tantas pessoas, que são Brescia, Cremona e Bergamo. E aí o detalhe que nós temos aqui nessa região, a pecuária, 84% da pecuária, agropecuária, é concentrada aqui em Cremona e uma parte de Brescia e Bergamo. Então, quer dizer, aqui é produzido grana padano, latteria soresina, prosciutto de Parma, prosciutto de Modena, Auricchio e todas as empresas de queijo, salame, presunto, frango, ovos. 84% se reúne nessas 2 cidades praticamente, Cremona e Brescia, e uma parte de Bergamo. Então não dá também para falar que é toda a Lombardia, porque para ter uma ideia, teve um dia que morreram 878 pessoas, sendo que 690 eram dessas 3 cidades. E é daí que, eu como vegana, e 12 anos aí vegana, 14 anos que moro aqui, e sempre combati contra essa pecuária aqui, porque já é uma cidade que, assim, a gente já enfrenta um grande problema já de casos de tumor de pulmão, problemas respiratórios, leucemia, câncer de rim. Então, quer dizer, já é uma cidade problemática já, justamente por causa do alto índice de poluição, que inclusive Bruxelas, que é da Comunidade Europeia, sempre está enviando carta aqui para a prefeitura falando que como assim esses altos índices de poluição e tal. E a parte industrial daqui da Lombardia não se concentra aqui, se concentra da outra parte da Lombardia. Então, assim, nós que somos veganos, nós sabemos o quanto polui os gases, e toda a agropecuária e a pecuária. Só que aqui, como a cidade, 90% das pessoas vivem disso, e aqui Cremona é a segunda cidade da Itália que mais banco tem por metro quadrado, é a segunda cidade mais rica da Itália. Então, é um assunto muito difícil de falar aqui com as pessoas, porque eles não aceitam e acham que vem lá das metalúrgicas. Só que, Rosemiro, eu te enviei todos os dados, tem aí tudo certificado, o problema que nós já enfrentamos aqui na região. Então, a gente está comparando a Itália com o Brasil, acho que não tem como ter um paragone, uma comparação,
porque não é toda a Itália que está morrendo, não é toda a Itália que está sofrendo com Covid-19. É aqui que nós estamos sofrendo mais. E o problema foi que as pessoas que estão morrendo fora daqui são pessoas que moravam aqui, que estavam aqui e que fugiram quando fecharam aqui essa região. Então, no meu parecer, não, e dos veganos que eu conheço aqui, a gente sabe que tem a ver, não, essa poluição, tanto que sabemos que no mundo inteiro a indústria que mais polui o mundo é essa indústria pecuária. E aqui na Itália ninguém está falando sobre isso, porque não tem interesse para a economia, não, para o business, para tudo isso. Então vamos montar um raciocínio aqui. Primeiramente, eu quero deixar essa imagem aqui para que vocês possam ver o que nanopartículas de poluição na atmosfera pode causar no sistema, principalmente o sistema respiratório do ser humano. Essas partículas muito pequenas, elas podem causar aí asma, bronquite, alergias, tumores, enfisemas, várias doenças respiratórias no ser humano. Mas de onde que vêm essas partículas, né? Porque a gente já sabe aí que a indústria emite muitos gases e nanopartículas poluentes, aí os carros, e são várias aí as fontes de poluição da atmosfera. E a gente divide essa poluição em duas partes, que são os poluentes primários. Os poluentes primários são aquelas partículas que já saem ali do escapamento do carro, das indústrias. Essas partículas, elas são poluentes primários que já vão ficar aí na atmosfera. E a gente chama de poluentes secundários, gases e outras substâncias formadas devido a um poluente primário. Às vezes ali sai um gás que não é tão poluente, mas ele vai entrar em contato com algo na atmosfera da Terra que vai criar um novo poluente. Então a gente chama esse poluente de poluente secundário, que ele vai poluir tanto quanto o primeiro, mas ele já não sai como poluente ali da origem, do foco de poluição. E o que pouca gente sabe é que a pecuária também polui muito. Se a gente pegar aí como poluente primário, a pecuária é quase insignificante. Ela representa, por exemplo, na Itália, que são os dados que a gente vai usar aqui nesse vídeo, ela representa 1,7% da poluição na Itália. Mas se a gente pegar aí os poluentes secundários, a pecuária na Itália representa 15,1%. E ela fica atrás somente da indústria, ou seja, é o segundo maior poluente da Itália, é a pecuária. E um dado curioso é que se a gente pegar a região onde está morrendo mais gente, que tem maior índice de mortalidade, é exatamente a região de alta concentração da pecuária na Itália, que é a região da Lombardia, ali, principalmente em algumas cidades ali onde a pecuária é mais forte. Olha só esse gráfico que mostra a poluição secundária na região da Lombardia, que é onde está tendo o maior índice de mortalidade do coronavírus no mundo. Parece loucura, né, gente? Mas será que realmente a gente está viajando? Ou será que faz sentido fazer essa ligação da pecuária com a morte aí, e principalmente da poluição? Porque a Natália estava me contando que lá nessa região da Lombardia as pessoas têm muito problema já, esses problemas respiratórios, e é muito comum, um grande percentual da população ela já tem um problema grave de saúde nessa região, e as pessoas já morrem mesmo sem o vírus por problemas respiratórios. Então, vou chamar a Natália de novo para falar um pouco para a gente como é que é o sistema de saúde, como é que funciona lá na Itália essa parte de saúde, e será que o Brasil vai ter uma taxa de mortalidade tão grande igual na Itália, igual a gente está vendo aí na TV, nas reportagens? Será que vai chegar? Os hospitais daqui, eles são hospitais velhos, são 8 anos que o governo está cortando sempre mais verbas para os hospitais. Não sei nem quantos anos que eles não se modernizam,
que assim, a estrutura sanitária daqui não tem nem comparação com a estrutura sanitária aí do Brasil. Os médicos daqui não são preparados iguais aos nossos médicos. Eu acho que o brasileiro tem que começar a dar mais valor para o Brasil, tem que, sabe, valorizar o Brasil e não achar que a Europa que é primeiro mundo. Porque eu moro aqui já há 15 anos, todos os anos meus check-up, meus médicos, tudo, é tudo aí no Brasil, né? E assim, check-up só, porque desde que eu também que eu, né, sou vegana e que assim nunca mais nem resfriado, não tenho nenhum problema de saúde, e justamente uma das minhas escolhas de ser vegana é justamente para evitar doenças, né, para evitar problemas de saúde, principalmente eu morando aqui, sabendo como são os hospitais, como são os médicos. Mas em primeira coisa é pelo ambiente, por isso que eu fico chateada quando as pessoas falam não, que nós veganos somos uma seita, que somos radicais, que a gente só pensa nos animais. Não, muito pelo contrário, nós que pensamos nos seres humanos, que pensamos próprio no planeta. Porque aqui está tendo um exemplo dessa exterminação de pessoas, famílias que estão destruindo, que estão morrendo 4, 5 pessoas da mesma família. É um dado muito interessante. Muitos agricultores, muitos ligados à pecuária que estão morrendo, muita gente, sabe, assim, que são ligados porque estão ali sempre respirando aquele ar, que todos os dias estão com o aviãozinho, colocando, né, veneno nas plantações de milho, de soja, né, agrotóxico e também outras. Sabemos que a maior parte dos antibióticos produzidos no mundo são destinados para a indústria animal, né? Que daí é um outro problema que as Nações Unidas, a ONU também já está com um relatório falando que daqui a pouco os seres humanos, né, vão ser resistentes aos antibióticos. Então, aqui já era um problema pré-anunciado, porque eu trabalhei aqui na prefeitura, eu tenho todos esses dados de como a cada ano crescem os números de pessoas com tumor de pulmão e problemas respiratórios. E todos sabemos que esse vírus ataca diretamente o pulmão. Então, um erro também aqui do governador, que quando começou essa pandemia, que subestimou o vírus e não levou em conta que Cremona é a cidade com mais casos, não, de tumor de pulmão, porque onde tudo começou foi em Codonho. Codonho, nós estamos a 10 quilômetros de Codonho. Então foi inútil fecharem só Codonho. E aqui ficou até às 6, funciona isso, daí só fecharam as escolas, aí as crianças, né, que daí tinham que ficar com os avós, que foram as crianças que acabaram transmitindo para os idosos, porque não é que a criança não pega, a criança pega, mas ela pega de um modo mais leve, só que, entendeu? Então hoje são famílias que perderam avós, perderam tios, então, sabe, eu tenho vários amigos aqui, amigas que perderam alguém da família, várias das minhas amigas que também não estavam acreditando e estavam saindo e passaram para os pais. Tem um amigo meu aqui que até hoje não se conforma, que perdeu o pai e a mãe. Assim, se eu for contar todas as histórias, eu por dia aqui são 2, 3, 4 pessoas que eu conheço que estão morrendo. Só na minha rua já foram 4 pessoas que morreram. Então é assim, não temos que subestimar o vírus. O vírus existe, ele existe e está aí comprovado. Só que assim, a gente não tem que entrar em pânico, porque quem está sofrendo com isso são pessoas que têm problema de saúde. Só que no início eles estavam falando que era da diabetes, para poder esconder esse problema do câncer aqui, não, desse problema respiratório que a região já enfrenta. Só que a primeira causa são as pessoas próprias com problemas respiratórios e problemas de pulmão. Depois que vem a diabetes, aí a pressão alta e outros problemas. Mas o primeiro está relacionado próprio com problemas respiratórios e câncer. Então, quer dizer, foi um conúbio perfeito de pessoas já, um alto índice, não 60%, já de índice de tumor de pulmão, e um vírus que vem bem aqui, que ataca os pulmões.
Então, teve um erro aí também do governador, mas política a gente já sabe como que é, né? Que não queriam parar a economia e tudo isso. Só que quem tem saúde, tem vários meus amigos pegaram, foram infectados, mas já estão bem, se recuperaram e tal. Só que as pessoas mais fracas, aí é mais difícil. E com o hospital que a gente tem aqui que não tem estrutura, que o governo já dá 8 anos que não investe, além de não investir, ainda cortou verbas. Então, são vários particulares que não dá para comparar a Itália, sabe, com o Brasil. E assim, lógico que a gente tem que se proteger os mais frágeis, mas não entrar na paranoia e vamos se proteger até acabar, né? Eu só fiz esse vídeo aqui, tô conversando com o Rosemir para explicar mais ou menos e como não, e com ele eu me sinto à vontade com vocês de falar, porque eu sei que vocês, como veganos, entendem isso que eu tô falando, porque não dá para conversar com qualquer pessoa, porque acham que é loucura da gente, que os animais, não a pecuária, não polui o mundo. Então, né? Então aqui eu me sinto à vontade e queria muito falar, né, sobre isso, queria que as pessoas tivessem calma, que não entrassem em desespero, que acreditassem que na nossa alimentação vegana, nas nossas defesas imunitárias e assim, né, em tudo isso que a gente está fazendo, que a gente tá na estrada certa mesmo, né? Porque às vezes pelo menos às vezes eu fico chateada que, ai, que me dão da ignorante, ai, que você é muito, como que, assim, né? Polêmica, que, essa história de veganismo. Não, gente, não tem outra explicação para estar acontecendo o que está acontecendo aqui nessas 3 cidades. E eu, como moro aqui, conheço, tenho os dados. Isso sobre o sistema de saúde é novidade até para mim, porque muitas vezes a gente acha que o SUS aqui não funciona direito, mas alguns países nem têm esse sistema ou tem e funciona muito mal. Então que legal, né? A gente saber que a gente mora num lugar que tem um sistema de saúde legal sim, e a gente torce muito para que faça sentido isso, até porque eu acabei de ver hoje que a mortalidade no Brasil está 3 vezes menor do que na Itália. Então acho que faz muito sentido. Apesar da gente ter poluição aqui também, ter poluição de indústrias, ter poluição da pecuária, mas é bem menor do que nessa região lá da Lombardia, onde está tendo uma alta concentração e um alto índice de morte. E para finalizar, a Nathalie quer falar um pouco para a gente sobre a importância da gente ter uma harmonização interior, da gente ter uma espiritualidade aí, para poder passar psicologicamente bem por essa fase. Que apesar de aqui, né, ter o Vaticano, de ser a sede do catolicismo, as pessoas aqui não são positivas, as pessoas aqui não acreditam em Deus, sabe? Você vai falar desses assuntos, se Deus existisse não estava acontecendo isso, você com o seu positivismo, com essas suas orações, então assim, é tudo muito complicado. Tem várias coisas não que é muito complicado de falar. Às vezes as pessoas até vão na igreja, tudo, mas não levam, né, a palavra de Deus muito a sério. Várias pessoas que eu conheço aqui que eu fui falar, vamos montar um grupo, né, de oração. Você tá louca, com tanta coisa acontecendo. Você acha que... Eu falei, nossa, mas você todo domingo tá lá na missa, não, e tal. E é assim, eu acho que nós brasileiros temos essa fé inabalável, temos, né, o pensamento positivo. Eu acho que também a gente, por ser vegano, temos um pouco mais de sensibilidade e acreditamos ainda no futuro melhor e acreditamos na humanidade. Então é isso, gente, né? Queria deixar um recado para gente, para não entrarem em pânico, se protegerem os mais, né, frágeis, e para a gente tocar a nossa vida. E, sabe, muita oração, muito pensamento positivo, muita luz. E eu, assim, na minha opinião, acho que o Brasil não vai passar por isso que a gente está passando aqui. Porque para comparar o Brasil com 3 cidades daqui da Lombardia, eu acho que é muito exagero. E ainda mais nós veganos, assim, com a nossa alimentação e o nosso estilo de vida, eu acho que assim, não podemos entrar em pânico. Eu acho que a gente só tinha mais a que emanar muita luz mesmo para o universo e para essas pessoas que ainda vivem na ignorância
esperando que isso sirva para abrir os olhos das pessoas e o que a gente, né, no nosso mundo, a gente puder falar para as pessoas, incentivarem, né, fazer entender, acho que seria uma boa. Um beijo aí para todos vocês e vamos continuar aí a nossa luta no veganismo. Valeu, Nathalie, muito obrigado. Eu agradeço muito por você ter vindo aqui explicar um pouco pra gente, porque é bem diferente ver uma pessoa que vive ali e que tá vendo o que tá acontecendo. E para você que está assistindo aí, você achou que faz sentido isso que a gente falou? Será que a gente está viajando? Será que a gente é lunático? Ou será que isso faz sentido e as pessoas não falam porque é muito forte a pecuária e funciona isso no mundo inteiro e tem grandes indústrias e grandes mídias por trás? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí embaixo, conte pra gente que a gente quer saber. Valeu demais, curte o nosso vídeo e comenta se não tiver gostado também e valeu!